Obrigado a todos que já se inscreveram no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais histórias sombrias para vocês. E se ainda não se inscreveu, não perde tempo, hein? Até a próxima! Então, para vocês se situarem, meu nome é Lucas e eu sou um cara comum. Sabe? Não sou nenhum herói nem nada do tipo. Trabalho numa agência de publicidade, e a rotina da minha vida é bem tranquila. Só que tudo mudou quando minha esposa, a Ana, e meus filhos, o Miguel e a Sofia, foram viajar para visitar a família dela no interior. Eu fiquei aqui, em casa, sozinho, achando que ia ser uma ótima oportunidade para relaxar, maratonar umas séries e curtir um pouco de paz. No começo, eu aproveitei. A casa vazia, o silêncio. Era tudo o que eu precisava. Mas, logo de cara, eu percebi que algo não estava certo. A casa, mesmo vazia, parecia cheia de, sei lá, uma presença. O silêncio que eu tanto desejava se transformou em algo opressivo, como se as paredes estivessem me observando. Eu sempre fui meio cético com essas coisas, mas tinha algo ali que não dava para ignorar. Uma noite, enquanto assistia a um filme de terror na TV, a atmosfera estava diferente. Não era apenas o filme que me deixava inquieto, era a casa. O vento soprava lá fora, e as sombras dançavam pelas paredes. Foi então que eu decidi dar uma olhada no espelho antigo que tinha na sala. Esse espelho era um presente de casamento da minha avó e sempre teve um ar meio misterioso. Ele estava ali, em uma parede de madeira escura, em um canto da sala que parecia esquecido. Naquele momento, eu achei que era só um reflexo da minha imaginação, mas não era. Eu olhei fixamente para o espelho, e por um instante, pensei ter visto algo se movendo atrás de mim. Olhei rápido, mas era só a sala vazia, com os móveis empoeirados. Fiquei pensando que era só a minha imaginação, mas toda vez que olhava para aquele espelho, sentia que algo estava diferente. Era como se ele estivesse me chamando, mas não sabia para quê. Naquela noite, quando finalmente consegui dormir, eu sonhei que estava preso dentro do espelho, assistindo minha vida acontecer lá fora. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse invisível, sem poder interagir com nada. Acordei assustado, mas assim que fui pro banheiro, olhei de relance no espelho do banheiro e vi meu reflexo mais pálido do que o normal. Isso começou a me incomodar. O espelho antigo ficou mais intrigante e, ao mesmo tempo, um pouco sinistro. Cada vez que passava por ele, um frio subia pela espinha. A sensação de estar sendo observado não saía da minha cabeça. E quanto mais eu tentava ignorar, mais eu percebia que algo ali não estava certo. A ideia de que eu estava sozinho na casa começou a me dar um pouco de medo. Como se aquele lugar, que sempre foi um lar, agora fosse um labirinto de mistérios que eu não conseguia decifrar. E assim, à medida que as noites foram passando, a presença do espelho começou a se tornar um personagem da minha vida. Não era mais só um objeto de decoração. Era um portal para algo que eu ainda não compreendia. Aquela sensação de desconforto não saía da minha cabeça. A cada dia que passava, a casa parecia mais vazia, mesmo com os móveis e objetos espalhados por todo lado. E, quanto mais eu tentava ignorar, mais o espelho chamava a minha atenção. Era como se ele estivesse grudado na minha mente, me hipnotizando com o seu brilho escuro e empoeirado. Certa noite, depois de um dia longo no trabalho, decidi preparar algo para comer e me distrair com um filme. Enquanto esquentava a comida, não pude evitar de dar uma olhada no espelho. Estava lá, refletindo não só a sala, mas algo mais. Um movimento sutil, quase imperceptível. Foi como se algo tivesse se mexido. Eu esfreguei os olhos e, ao olhar de novo, vi meu reflexo normal. Mas algo me dizia que eu não estava sozinho. No dia seguinte, a curiosidade me pegou de jeito. Resolvi pesquisar sobre o espelho. Fui até a biblioteca da cidade e procurei informações sobre objetos antigos,
especialmente aqueles que poderiam ter alguma história estranha. A bibliotecária, uma senhora simpática, comentou sobre rumores de que alguns espelhos antigos podiam ser portais para outras dimensões, pior, para o mundo dos espíritos. Claro que eu ri da história, mas uma parte de mim não conseguia ignorar o que ela disse. Ao voltar para casa, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Enquanto jantava, não consegui parar de olhar para aquele espelho. Os reflexos pareciam mais vivos, mais intensos, como se estivessem tentando me contar algo. Naquela noite, eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. Me sentei na sala, com as luzes apagadas, apenas a luz fraca da lua iluminando o espaço. Me aproximei do espelho, com a respiração acelerada. Olhei fixamente para ele, esperando ver algo diferente. Mas, por um tempo, nada aconteceu. O silêncio era quase ensurdecedor. Então, de repente, um brilho apareceu no reflexo. Era um movimento rápido, como se alguém estivesse passando atrás de mim. Eu me virei, mas a sala estava vazia. Meu coração disparou. Voltei a olhar para o espelho, com o canto do olho, percebi uma sombra, uma silhueta que não parecia ser minha. Era uma forma indistinta, mas tinha um contorno humano. Eu me perguntei se minha mente estava pregando peças, mas a sensação de pavor se instalou. Naquela noite, não consegui dormir. O que deveria ser um lar se tornou um lugar hostil, e o espelho, um objeto de terror. Eu decidi que precisava fazer algo. Perguntei a alguns amigos se já tinham tido experiências estranhas, mas ninguém acreditou em mim. Eles acharam que eu estava só estressado por ficar sozinho. Um deles até riu e disse que era só um reflexo da solidão. Eu ri junto, mas, por dentro, sabia que algo estava errado. Depois de uma semana, algo dentro de mim quebrou. Eu não podia continuar assim, vivendo em constante estado de alerta. Eu precisava encarar o que estava acontecendo. Assim, numa madrugada fria, armando-me de coragem, peguei uma lanterna e decidi olhar no espelho novamente. Com a luz direcionada para o vidro, olhei fundo nos meus próprios olhos e então, vi. O reflexo não era mais só meu. Era como se o espelho estivesse se alimentando de minhas emoções, da minha ansiedade. E ali, naquele momento, consegui ver claramente uma mão. Uma mão pálida, que tentava atravessar a superfície do espelho. Meu coração quase parou. O medo tomou conta de mim, e antes que eu pudesse reagir, a luz da lanterna piscou e apagou. No escuro, o medo se transformou em pânico. O que estava atrás do espelho queria sair. E eu, agora, estava completamente à mercê do que quer que fosse aquilo. Quando a luz da lanterna apagou, a sala ficou mergulhada em um silêncio profundo. O pânico se instalou em mim, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade sinistra me empurrava a continuar. O que era aquela mão? O que tinha atrás do espelho? Fui pego entre a vontade de correr e o desejo de entender. Respirando fundo, procurei meu celular, mas a tela estava preta. Ótimo, como se eu precisasse de mais coisas dando errado. Então, num impulso de coragem ou talvez de pura loucura, me aproximei do espelho, com o coração disparado e a mente girando. Com a lanterna ainda apagada, coloquei a mão sobre a superfície fria do espelho. O vidro estava gelado, muito mais do que deveria. Eu esperava sentir uma barreira, mas algo em mim ficou aliviado quando a superfície pareceu firme. Mas a sensação de que algo estava errado era intensa. Olhando diretamente para o reflexo, não vi nada além de mim mesmo, mas a memória daquela mão ainda queimava na minha mente. Eu preciso saber, pensei. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, uma alucinação causada pela solidão. Mas a verdade é que eu sentia que a sombra do espelho estava se movendo, aguardando o momento certo para se manifestar. Uma vozinha na minha cabeça sussurrava que eu deveria ficar longe, mas a curiosidade foi mais forte. Decidi dar um passo adiante. Com uma pequena faca de cozinha que eu tinha à mão, comecei a arranhar o vidro,
tentando fazer um corte, uma fissura. Não sei se era pela adrenalina ou pelo medo, mas, ao fazer isso, eu esperava ver o que havia dentro, um pouco como um personagem de filme de terror que não sabe a hora de sair correndo. Mas, à medida que a lâmina arranhava o vidro, um frio intenso tomou conta da sala. Foi então que a luz da lanterna voltou a piscar, em meio à penumbra, pude ver mais claramente o que estava acontecendo. No reflexo, a sombra agora não era só uma mão. Era uma figura inteira, uma silhueta indistinta, mas com traços cada vez mais definidos. O pânico tomou conta de mim. Eu sabia que precisava sair dali, mas não conseguia me mover. A figura começou a se contorcer, como se estivesse lutando para sair. Foi nesse momento que percebi que o que estava atrás do espelho não era apenas uma imagem, mas algo que ansiava por liberdade. Meus olhos estavam grudados naquelas formas grotescas. Desperta, eu ouvi, ou melhor, senti. Não era uma voz. Era uma sensação que ecoava dentro da minha cabeça, um chamado para me aproximar ainda mais. O medo me paralisou, mas o que eu vi a seguir foi ainda mais insuportável. A figura, agora quase totalmente visível, começou a bater na superfície do espelho com a mão. Um som abafado, como um tambor distante, mas que reverberava em meu peito. Era como se estivesse chamando por ajuda, mas ao mesmo tempo emanando uma aura de ameaça. Nesse instante, uma onda de desespero me atingiu. Meu corpo finalmente respondeu ao impulso de fugir. Eu recuei, tropeçando e caindo no sofá. O reflexo da figura ainda me encarava, e a mão continuava batendo, cada vez mais forte. A sala estava em silêncio, exceto pelo barulho aterrorizante que ecoava na minha mente. Sem pensar duas vezes, eu me levantei e corri para a porta. Enquanto corria, uma voz ecoava na minha mente, repetindo o mesmo aviso: não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas, ao alcançar a porta, a curiosidade foi mais forte. Antes de sair, me virei. O que vi me deixou paralisado. A figura, agora quase de pé, estendia a mão para mim, como se quisesse sair de lá, e ao mesmo tempo parecia se contorcer em agonia. O reflexo estava quase real. O medo dominava meu ser, mas eu não conseguia desviar o olhar. Aquela imagem ficou gravada em minha mente. Acordando de meu estado de choque, me virei e abri a porta. Saí correndo, sem olhar para trás, meu coração martelando como um tambor em minha cabeça. O ar frio da noite batia no meu rosto, e eu sabia que nunca mais poderia ficar ali sozinho. O que quer que estivesse dentro daquele espelho não era só um espectro. Era algo mais profundo, algo que ansiava por sair. Com a adrenalina pulsando em minhas veias, fui em direção à casa de um amigo, determinada a contar tudo o que aconteceu. Eu precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que aquele espelho, e a sombra dentro dele, ainda não tinha terminado comigo. Depois de correr até a casa do meu amigo, a adrenalina começou a diminuir. Sentei no sofá, ofegante, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele me olhou com preocupação, sem entender o que tinha me deixado tão agitado. Contei sobre o espelho, a figura estranha e a mão que parecia querer sair. Para ele, era só uma história de terror, mas eu sabia que era muito mais que isso. Mano, você tá maluco? Isso é coisa de filme de terror, ele disse, tentando me fazer rir. Mas não era engraçado. A imagem daquela figura, os olhos vazios e a mão estendida, estavam queimados na minha mente. Eu sabia que precisava fazer algo. Mas o que? Aquela noite, não consegui dormir. As horas se arrastavam, e toda vez que fechava os olhos, via a sombra no espelho, me chamando. Um misto de medo e curiosidade me consumia. Aquela figura não era apenas um fantasma. Era uma parte de algo maior. O que ela queria de mim? Por que aparecia e desaparecia? Decidi que precisava voltar. Não era só uma questão de coragem. Era uma questão de resposta. Precisava entender o que estava acontecendo.
Com uma lanterna e a mesma faca que usei antes, voltei para casa. A noite estava escura e silenciosa, e cada sombra parecia dançar ao meu redor, provocando calafrios na espinha. Ao chegar, a casa parecia normal. Mas assim que abri a porta, uma sensação gelada me envolveu. O espelho estava lá, imponente, refletindo não só a luz da lanterna, mas também uma atmosfera densa e pesada. O coração disparou. Com cada passo que eu dava em direção ao espelho, o medo crescia, mas a curiosidade me puxava. Ao me aproximar, percebi que a superfície do vidro parecia diferente. Ela estava levemente embaçada, como se alguém tivesse respirado de um lado. Minha mão tremeu quando a estendi novamente. Olhando para o meu reflexo, eu via uma expressão de terror em meu rosto, mas atrás de mim, no espelho, a figura já não era mais uma sombra indistinta. Agora, eu podia ver detalhes. Os cabelos desgrenhados, a pele pálida e os olhos vazios que pareciam querer me engolir. Respirei fundo. Eu não tenho medo de você, gritei, mesmo sem acreditar nas minhas próprias palavras. Mas algo dentro de mim sabia que a única maneira de entender o que estava acontecendo era confrontar aquilo que eu temia. Nesse momento, a figura começou a se mover. Não era mais uma mera ilusão. Ela estava viva. E o que eu vi me fez recuar. A expressão da criatura era de desespero, e a mão, antes estendida em um gesto de convite, agora estava fechada em um punho, batendo de novo contra o vidro. Era como se ela estivesse presa, desesperada para escapar daquele confinamento. De repente, a luz da lanterna piscou, e eu senti uma onda de frio atravessando meu corpo. Você precisa ajudar, a figura sussurrou, mas não com palavras. Era uma comunicação mais profunda, uma sensação que cortava o ar como uma faca. O que ela queria? Como eu poderia ajudar algo que parecia tão maligno? Com uma coragem inesperada, olhei fixamente para a figura. O que você quer de mim? Perguntei, mas a resposta não veio em forma de palavras. Em vez disso, ela gesticulou com a mão, como se estivesse me mostrando algo. Um movimento rápido, um desenho no ar, um ritual, algo que precisava ser feito. Nesse momento, o vidro começou a vibrar. Um ruído alto, como se o espelho estivesse prestes a quebrar. Meu coração disparou novamente, e eu sabia que precisava sair dali. Mas a figura começou a ficar mais agressiva. Os golpes no vidro agora eram violentos, e a superfície parecia querer se abrir. Eu me virei para correr, mas uma força me deteve. Olhei para o espelho mais uma vez e vi a figura mais claramente. Os olhos, cheios de desespero, agora estavam fixos em mim. Eu não sabia se estava apenas imaginando ou se era verdade, mas era como se estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão. Senti uma pressão no peito, um impulso quase sobrenatural. Foi nesse momento que compreendi. A figura não queria me fazer mal. Ela queria ser libertada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que tinha certeza de que essa libertação não seria boa para mim. Então, em um ato de puro instinto, eu gritei: "Não! Eu não posso fazer isso!" E naquele instante, como se minha negação tivesse poder, a figura recuou, desmoronando no vidro. O frio que antes invadia a sala desapareceu, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer nunca saiu da minha mente. Com o coração acelerado, finalmente fui capaz de me afastar do espelho, mas a dúvida ficou. O que seria preciso para libertar aquela criatura? E se eu tivesse acabado de liberar algo ainda mais aterrador? O que quer que estivesse lá, sabia quem eu era e estava esperando. Uma nova ansiedade tomou conta de mim. Enquanto deixava a sala, percebi que, por mais que quisesse escapar daquela casa, o espelho e a figura ainda estavam lá, como um eco persistente da noite anterior. O que eu não sabia era que a história estava longe de terminar. Quando finalmente deixei a sala, cada passo parecia mais pesado que o anterior. A sensação de que algo estava prestes a acontecer estava presente em cada canto da casa. Eu olhei para trás,
esperando ver a figura no espelho, mas tudo o que vi foi o meu reflexo pálido e assombrado. O que havia acontecido ali naquela noite não era algo que eu poderia ignorar. Passei a noite em claro, ouvindo cada ruído da casa. O barulho do vento lá fora parecia um sussurro, e cada estalo da madeira me fazia saltar. A mente não parava de trabalhar. Por que a figura tinha me escolhido? O que ela queria de mim? Eu precisava saber mais sobre o espelho, sobre a casa, e sobre o que tinha acontecido antes de eu me mudar para lá. No dia seguinte, decidi procurar informações. Comecei pela vizinhança. Fui até a padaria onde sempre comprava pão e puxei conversa com o padeiro, um cara gente boa que conhecia todo mundo. Ô, seu Antônio, você já ouviu falar de alguma coisa estranha nessa casa antiga da Rua das Palmeiras? Perguntei, tentando parecer casual. Ele parou por um instante, me olhando com uma expressão de preocupação. Ah, aquela casa? Dizem que foi construída há mais de 100 anos. Tem história, viu? Já ouvi falar de gente que ficou doida morando lá. Uns até dizem que é assombrada. Cuidado, meu filho. Meu coração acelerou. Não era só eu que sentia que algo estava errado. Se outras pessoas também tinham experiências estranhas, então havia algo real por trás do que eu havia visto. Saí da padaria e fui em direção à biblioteca da cidade, onde poderia encontrar mais informações sobre a história da casa e do espelho. Passei horas lá, lendo documentos antigos, jornais e registros de propriedade. A cada página que virava, mais bizarro tudo parecia. Descobri que a casa tinha pertencido a uma família que desapareceu misteriosamente há décadas. Diziam que a mulher da casa, a dona, era envolvida em práticas esotéricas e que costumava fazer rituais com espelhos, acreditando que eles eram portais para outros mundos. Naquele momento, um frio percorreu minha espinha. A figura que eu havia visto no espelho poderia ser uma vítima desses rituais, presa em um limbo entre a vida e a morte. Precisava descobrir como libertá-la, mas como fazer isso? As páginas não traziam respostas claras. Voltei para casa determinado, mas ainda havia uma nuvem de incerteza pairando sobre mim. Assim que entrei, percebi que a casa estava silenciosa demais. Uma tensão no ar me deixou em alerta. Olhei para o espelho da sala, e para minha surpresa, ele parecia diferente. O vidro refletia não apenas meu rosto, mas uma sombra sutil no fundo, como se a figura estivesse lá, me observando. Eu não tenho medo de você, gritei, mesmo sem saber se era verdade. Mas a resposta veio em um sussurro na minha mente. Não era um som, mas uma sensação. Ajude-me. A angústia que eu tinha sentido antes se intensificou. Precisava fazer algo, e rápido. Comecei a pesquisar os rituais que a mulher fazia na esperança de encontrar uma forma de libertar a figura. Havia referências a algumas palavras, a necessidade de um espelho de água e uma invocação para chamar a alma que estava presa. Com tudo isso em mente, preparei um pequeno ritual. A partir da meia-noite, quando tudo ficava mais intenso e o mundo parecia mais próximo do sobrenatural, enchi uma bacia com água e coloquei em frente ao espelho. As luzes da casa estavam apagadas, e a única iluminação vinha de uma vela que eu acendi, criando um ambiente perfeito para o que eu precisava fazer. Com a bacia diante de mim, fechei os olhos e recitei as palavras que tinha encontrado, sentindo uma energia pulsar ao meu redor. Ao abrir os olhos, vi o reflexo da água começando a ondular, e uma neblina começou a se formar. Olhei para o espelho e o que vi me fez gritar. A figura não estava apenas no reflexo. Ela havia saído do espelho e estava agora à beira da água, olhando para mim com aqueles olhos vazios. A expressão em seu rosto era de dor e angústia, mas ao mesmo tempo, havia um pedido por ajuda. Por favor, ajude-me, sussurrou novamente, e dessa vez, as palavras foram claras. Senti uma onda de compaixão e desespero. A figura parecia tão perdida, tão solitária. Como eu posso te ajudar? Ela estendeu a mão, e naquele momento, percebi que era hora de agir.
Eu precisava enfrentar o que tinha medo. Me aproximei da água e estendi minha mão, tocando o líquido gelado. Assim que nossos dedos se encontraram, uma onda de energia percorreu meu corpo, e o espelho atrás de mim começou a brilhar. O reflexo na água se distorceu e, de repente, vi flashes da vida da figura. Uma mulher, uma mãe, uma esposa, perdida em um mundo que não a aceitava mais. Os rituais que ela fizera aprenderam ali, e agora ela precisava ser libertada. Eu te libero, gritei, e com todas as forças, repeti as palavras que havia lido. Um vento forte começou a soprar, e a casa vibrou com a energia. O espelho estremeceu, e então, em um último lampejo de luz, a figura sorriu, e uma onda de calma tomou conta de nós. Com um último toque, a figura desapareceu, e o espelho voltou ao normal. O silêncio que tomou conta da casa era quase ensurdecedor, mas eu sabia que algo havia mudado. A pressão que eu sentia há semanas havia se dissipado, e uma paz que eu não sabia que precisava agora preenchia o ar. Desabei no chão, exausto, mas aliviado. O espelho agora era apenas um objeto comum, não um portal para outro mundo. Eu havia ajudado aquela mulher a encontrar a paz que tanto buscava. Mas ao mesmo tempo, me perguntava: o que mais poderia estar preso em outros espelhos por aí? A escuridão e a luz sempre estiveram mais próximas do que imaginamos.